Boa noite, tudo bem com vocês? O conteúdo a ser trabalhado no dia de hoje será voz, tá? Qual é a importância desse conteúdo para vocês que são futuros profissionais da área de música? Vocês muitas vezes já ouviram no dia a dia que fala assim, então a pessoa ela tem rouquidão na voz, ela tem a voz cansada, ou tal pessoa fala grave ou fala muito agudo. Então este conteúdo ele vai nos ajudar a isto, tá? O nosso objetivo é vocês no final da aula conceituarem o que é voz, quais são as diferenças de voz masculina e voz feminina, quais são os critérios que você utiliza para a classificação de uma voz e as diferenças que vocês podem estabelecer entre elas. A nossa avaliação será a construção de um texto a partir das palavras-chave que será apresentado durante a conceituação do conceito, e eu me utilizarei como recurso a projeção de slides. A nossa primeira pergunta, o que é voz? Voz, ele é o som produzido através da passagem de ar pela nossa faringe. Então vocês estão ouvindo a minha voz, porque todo o meu aparelho fonador tem uma estrutura pronta que faz com que passe o ar e chegue a minha voz até ouvidos de vocês, que daí vocês captam, tá? E nós temos uma diferença entre voz infantil e voz adulta. A voz infantil a gente começa a trabalhar perto dos 4 anos e vai até os 13 nos meninos, ou podendo chegar até os 17 anos, por causa de um atraso na puberdade, onde o menino ele tem a transformação para uma voz adulta masculina, enquanto a menina ela só faz uma passagem, não ocorre o mesmo processo do que o menino. Quando nós falamos em voz adulta, nós classificamos vozes adultas em vozes masculinas e vozes femininas. E nós temos critérios para essa classificação. O primeiro é a tessitura da voz. O que é a tessitura da voz? Cada um de vocês possui uma voz. Se eu levasse vocês ao piano e fosse fazer um teste, vocês têm uma determinada região, um determinado conjunto de notas que vocês cantam, que vocês já têm naturalmente. Sem vocês nunca terem feito técnica, nunca terem trabalhado, é o que nós chamamos de voz de cor branca. É uma voz que não tem preparo. Então, este é o primeiro critério. O segundo critério tem a ver com o timbre. Então, quando alguém liga para você e você atende o telefone, ouve, você reconhece, é fulano, esse é o timbre. O timbre seria, como a gente dizer, a cor da voz. Cada ser humano é único, não existe um timbre igual ao outro. Então, você tem um conjunto de memórias, de timbres de várias pessoas que quando liga é fulano, assim como eu estou falando e vocês reconhecem que é o Edgar que está falando por causa da cor. Outro critério é a questão da extensão que nós temos. Então, uma voz, ela tem uma região aqui, é a extensão que ela pode subir ou que ela pode descer. Quando eu falo em subir, é uma voz ir para o agudo e descer é uma voz ir para o grave. Ou seja, você tem a sua tessitura, mas você tem essa extensão que ela pode ser trabalhada. E por último, nós temos o diapasão, o registro. Cada voz, quando ela vai ser classificada, na classificação que nós iremos a seguir, ela tem no piano ou em qualquer instrumento uma região. Quer dizer, se a pessoa cantar desta nota a essa nota, será tal classificação. Se ele for desta a esta, será uma outra classificação. Entenderam essa primeira parte, essa conceituação? Tem dúvidas? Então, vamos seguir adiante. Aqui eu trouxe uma tabela para a classificação das vozes. Então, nós temos vozes femininas, vozes masculinas, e vocês podem perceber que as vozes infantis, as meninas são chamadas de sopranino, enquanto os meninos de teronino, que são as vozes agudas. Já as vozes graves infantis são chamadas de contraltino. Tá? Isso seria como fazer primeira e segunda voz. Sabe a dupla sertaneja? Aquele que você ouve o canto é a primeira voz, o outro, que é mais grave, é a segunda voz, que seria para vocês terem uma exemplificação disso. Na questão das vozes adultas, as vozes femininas nós temos soprano, mezzo-soprano e contralto, enquanto que nos homens nós temos o tenor, o barítono e o baixo. Tá? Então isso, soprano e tenor são as vozes mais agudas que nós temos. O mezzo-soprano e o barítono são as vozes intermediárias, o contralto e o baixo são as vozes graves. Tá? Então, isso é uma classificação geral. Daí, na nossa próxima
próximo slide, ele vem trabalhando com vozes corais e vozes solistas. Voltando à tabela anterior, vamos entender isso. O que é uma voz coral? Uma voz coral é quando você classifica alguém e a pessoa vai cantar. Ela não teve técnica. As vozes solistas são aquelas vozes que você fez um trabalho técnico, ela optou por determinada técnica, e dentro disso nós temos escola alemã, escola italiana, escola francesa de canto. A escola alemã é uma que é o som voltado mais para trás, uma coisa mais assim. Italiana é aquele que traz o som bem aqui. Então a escola italiana é a mais adequada para o canto. Nisso, nós temos daí outras cores das vozes. O soprano ele pode ser ligeiro, que esta é a voz mais aguda. Sabe aquelas mulheres que brincam? Todo mundo aqui já ouviu a flauta mágica. Aquilo é um soprano ligeiro, que brinca que aquilo vai ao extremo. Você tem um soprano lírico, que é um que tem bem impostação, e o soprano dramático é aquele soprano pesado. Eu não lembro se vocês conhecem a Jess Norman, que é uma negra, que tem uma carreira internacional. A mulher ela tem uma voz bem pesada. E a Kathleen Bletten, ela é uma soprano ligeiro, que ela tem uma voz bem leve. E a mesma coisa acontece com a questão dos tenores. Então, isso são cores que são atribuídas. A minha classificação é tenor, eu ainda nisso estou trabalhando, porque assim, você primeiro é classificado e depois, com o trabalho técnico, você chega na questão da cor. Uma outra coisa, nós temos as vozes correspondentes. Cada voz aguda se corresponde a outra voz aguda nos naipes. Então, tem voz feminina e voz masculina. Soprano corresponde à mesma coisa que o tenor. O que acontece? O soprano canta aqui, eu conto uma escada de 8 notas para baixo, é onde o tenor canta. Eles têm uma diferença por causa de serem homens e mulheres. E nós temos o quarteto. O que é o quarteto? É a forma como você organiza essas vozes. Então, você tem as vozes, a classificação você descobriu. Agora, nós temos o quarteto vocal. O quarteto vocal é quando a gente canta em 4 vozes. Eu tenho soprano, contralto, tenor e baixo, juntei lá. É o típico coral. Juntou na universidade, vamos fazer um coro, vamos trabalhar. O quarteto vocal clássico, você tem que ter soprano, contralto, tenor e baixo. Quando eu falo soprano, contralto, tenor e baixo, eu estou trabalhando a divisão. Geralmente eu coloco uma voz aguda, uma voz grave, uma voz aguda e uma voz grave. Isso ajuda a timbrar o ambiente, a formar melhor a harmonia. Ou eu posso optar por sopranos, colocar tenores e baixos no meio e contraltos em outra ponta, que é uma outra disposição que eu posso ter das vozes. Daí nós temos o quarteto de vozes iguais, quando você só tem ou só mulheres cantando, que seria um quarteto feminino, que tem um repertório para isto, ou só homens cantando, tá? E temos um misto, onde você tem uma mistura de vozes masculinas e vozes femininas. Compreenderam? Alguma dúvida? Tá. Então, recapitulando o que nós tivemos hoje em nossa aula, nós conceituamos o que era a voz, vimos a diferença de voz infantil e voz adulta, vimos a questão dos critérios para a classificação desta voz. Ok? Para a próxima aula, nós vamos trabalhar historicamente agora como que foi se desenvolvendo a questão do canto, desde a Renascença até os dias atuais, que isso ajuda a gente a ter um panorama. O romantismo, que é uma época onde as óperas floresceram e foi um período muito marcado de muita efervescência musical, é um período que vai chamar bem a atenção de vocês. Vamos fazer a nossa avaliação. Vocês anotaram os conceitos que foram trabalhados, então vocês vão produzir um texto. Agradeço a atenção, muito obrigado e boa noite.